Estamos de volta com o programa EcoTeens Entrevista. Hoje falando sobre as variedades ecossustentáveis. Nossa convidada é especialista em educação ambiental, Michele Rascalha. Michele, você participou do projeto 6 Razões para Cuidar Bem do Planeta Terra, um livro infanto-juvenil. Fala pra gente, de onde surgiu a ideia? Olha, eu participo como coautora desse livro juntamente com o professor Nilson José Machado e com a minha irmã, a Silmara Rascalha Casadei. A ideia dessa coleção, que na verdade é uma coleção contendo vários livros com temas sobre meio ambiente, foi uma ideia que partiu da própria Silmara para discutir as questões ambientais, especialmente com o público infanto-juvenil, numa linguagem que fosse ao mesmo tempo simples de entender, mas rica em informações. Há poemas também que participam da obra, como meio de chamar atenção para a leitura. E a ideia surgiu a partir dessa necessidade. E aí, a princípio, eu comecei a participar como consultora, pelo fato de eu ser bióloga. E aí, posteriormente, eu comecei a atuar como autora. Bom dia, Joyce de Almeida. Muitas perguntas por aí? Bom dia, Anderson. Bom dia, Michele. Olha, o pessoal do Twitter está participando bastante, hein? Então vamos lá. Temos uma pergunta bem legal aqui no Twitter. O Leozinho, Surf, aquele nosso amigo do litoral, ele quer saber quanto tempo o mar vai demorar para se recuperar do acidente do Golfo do México. Olha, eu acho que essa resposta ela só vai ser conseguida quando o vazamento parar, né? Porque por enquanto nós ainda temos aí, acho que de 2 a 3 milhões de litros, né, de petróleo vazando. Normalmente, para um ecossistema se recuperar, você vai levar 20, 30, 40 anos, é um tempo bastante longo. Quanto mais o vazamento se prolonga, mais difícil vai ficando do ambiente se recuperar. Mas tudo depende também deles conseguirem ou não desenvolver técnicas para retirar esse óleo da água. Se eles conseguirem fazer o que eles estão tentando fazer no momento, drenar todo aquele óleo, aí pode ser que esse tempo de recuperação ele até diminua. Mas, em geral, os impactos disso sobre a fauna marinha, até sobre a temperatura da água, porque isso altera bastante a questão de aquecimento, de resfriamento da água, é uma coisa que vai levar décadas com certeza. Tem mais alguma pergunta, Joyce? Por enquanto não, Andy. Agora eu vou deixar você falar mesmo. Michele, você tem medo de barata? Só da voadora. Em geral, não. Muitos têm medo e até pavor de insetos, principalmente de barata. Mas o repórter Kleber Santos vai nos mostrar que esses bichinhos têm uma importância na natureza. Acompanhe. Você sabia que no mundo existe 1 milhão de espécies de insetos? E você sabia também que na América do Sul tem uma barata de até 20 centímetros? Isso mesmo. Por isso que viemos até aqui no Instituto Biológico conhecer um pouco mais sobre essas criaturinhas tão adoráveis. Vamos conhecer? A exposição, que atrai jovens de todas as tribos, propõe mostrar a biodiversidade. Os insetos são referência, pois existe 1 milhão de espécies deles espalhados por todo o mundo. Uns até que agradáveis, outros nem tanto. Mas mesmo após certa rejeição, os participantes até pegaram os bichos na mão. O destaque do evento é o Baratódromo, que mostra como as baratas têm agilidade de escapar e correr de nossos chinelos. Os organizadores sempre fazem uma corrida com elas. E na exposição tem monitores dando explicações sobre a vida e a importância dos insetos no meio ambiente. Traz aqui esse painel e mostra rapidamente algumas características dos insetos. As principais são: todo inseto tem que ter 3 pares de pernas, 1 par de antenas e normalmente os insetos têm 4 asas. Há algumas exceções de insetos que têm apenas 2 asas. A gente mostra aqui esse painel geral para o pessoal que visita a exposição já ter uma noção do que são os insetos. O bicho da seda é um inseto muito curioso. Quando nasce, seu tamanho é igual ao de um grão de arroz. Se alimentando apenas de folha de amora, ele chega a ficar 10.000 vezes maior do tamanho que nasceu. Esse surpreendente inseto em fase adulta começa a fazer um casulo em volta de si.
onde fica confinado durante 3 dias. O casulo deixado pelo inseto é de onde se tira o fio da seda. Estou aqui com a estudante Débora Oliveira, que veio visitar o local. Débora, qual foi o seu interesse para vir nessa exposição? Curiosidade mesmo, para saber mais sobre os insetos, para ver a função deles no sistema ecológico, tudo. Eu achei bem interessante, foi só para conhecer mesmo. E qual foi a sua curiosidade de saber sobre todos os tipos de insetos, como baratas, formigas, cupins? Saber a função deles mesmo, o que eles comem e tudo, o que eles são mesmo. E você tem pavor de insetos ainda? Muito, tenho sim. Mesmo vindo nessa exposição, ainda não mudou a sua opinião? Sobre alguns até mudou, mas sobre uns eu nem chego perto. Bom, Michele, nós vimos ali muitos estudantes. Você, como educadora, acredita que na escola é o melhor lugar para ensinar esses jovens a cuidar do meio ambiente? Eu acho que a escola é o berço dessa educação, com toda certeza. É um dos melhores lugares. Mas eu acredito também, inclusive como educadora, que eu acho que toda a sociedade deve abraçar esse objetivo. Porque educar um jovem, uma criança, começa já em casa. Eu acho que na rua os adultos podem dar bons ou maus exemplos para as crianças que estão ali convivendo com eles. Mas eu acho que a escola ela dá toda a base científica, experimental. Ela vai justificar até o porquê de cuidar do planeta. Então ela é sem dúvida o berço, mas eu acredito também que a sociedade de um modo geral, em todas as instituições, especialmente a família, todos devem abraçar essa causa de educar ecologicamente, com toda certeza. Certo. Mudando um pouco de assunto, mas ainda falando do meio ambiente, São Paulo é a 5ª metrópole mais poluída do mundo, né? Já é feita a inspeção veicular anualmente, né, onde obriga os motoristas a fazerem a avaliação. Agora, diz, o que mais é possível para fazer para diminuir essa poluição? Eu acho que existe um problema muito sério em São Paulo, que é a questão da má qualidade do transporte público, e há uma população também muito grande, que às vezes mesmo com o transporte público mais numeroso, seria difícil atender a todos. Mas, além da inspeção, é importante pensar sobre o uso do carro e repensar talvez até o estilo de vida. Sempre que possível, nem sempre isso é possível, mas às vezes pode acontecer. Trabalhar o mais próximo possível de casa, usar o carro realmente quando for necessário, fazer sistema de rodízio, às vezes com amigos, com colegas de trabalho, usar um sistema de carona, porque hoje um carro por pessoa, com todo o trânsito que nós estamos enfrentando, há o problema da poluição. O ar de São Paulo é sem dúvida um dos piores fatores para a qualidade de vida das pessoas, para a saúde pública. As doenças respiratórias matam muito em São Paulo, matam muito no mundo todo, embora a gente não pare para pensar muito nisso, mas a questão das doenças respiratórias devido à poluição é uma questão muito séria. Então, eu acredito que usar o carro apenas quando necessário, respeitar o rodízio, que tem pessoas que às vezes quando tem rodízio vão lá e compram um outro carro para colocar no lugar e o rodízio acaba não adiantando muito, né? Então, acho que realmente essa relação de um carro por pessoa, praticamente como nós estamos tendo, é muito difícil. Bicicleta, eu vejo já algumas pessoas utilizando bicicleta, pelo menos na cidade onde eu moro, isso é muito positivo. Mas eu acho que as autoridades também poderiam melhorar um pouco a situação, contribuindo para transportes públicos mais suficientes para a população, para incentivar as pessoas a deixarem um pouco mais os automóveis em casa, né? Joyce, tem mais alguma pergunta dos nossos internautas? Tem uma agora por e-mail, Anderson. Veio da Luana Alves, de Bento Gonçalves, lá no Rio Grande do Sul. Ela disse que a mãe dela sempre joga o resto de óleo de fritura na pia ou no ralo. Na escola já falaram para ela que isso prejudica o meio ambiente, né? Mas ela queria saber o que essa ação da mãe dela realmente impacta ali no meio ambiente. Ela também está aproveitando para mandar beijos para você, dizendo que adora você e assiste sempre o programa com as amigas. Certo, obrigado. Outro beijo para você. Olha, é um impacto violento. Cada litro de óleo da fritura que a mãe dela desperdiça ali na pia vai acabar poluindo mais ou menos uns 1.000 litros de água. Então a relação é essa. Por cada litro de óleo saturado, né, o óleo já usado na fritura, uns 1.000 litros de água serão poluídos. A dificuldade é que às vezes você não tem na cidade, não sei como acontece lá em Bento Gonçalves, uma coleta adequada para isso, que é o que deveria ter.